Nas intenções de oração do Papa Francisco, confiadas à Rede Mundial de Oração para esse mês de maio, é dedicado pela oração e a fé dos jovens. Por isso, com o objetivo de que todos os jovens e toda a sociedade rezem juntos, os bispos da Comissão Episcopal para a Juventude prepararam 3 orações com temas diferentes, uma para cada semana, e a primeira foi escrita por Dom Nelson, convidando a rezar pelos jovens desempregados. Para falar desta ação da comissão, eu tenho a alegria de estar conectado com Dom Nelson Francelino Ferreira, bispo diocesano de Valença, no Rio de Janeiro, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Dom Nelson, sua bênção, boa tarde, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos que estão acompanhando, a todos vocês. Estamos aí para conversar um pouco sobre essa realidade que se transforma, na intenção do Santo Padre, de toda a Igreja nesse mês de maio. Perfeito. E também está conosco a Laila Camila Santos, articuladora nacional da equipe de comunicação da Pastoral Juvenil do Brasil. Laila, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Dom Nelson. Boa tarde a você que está aqui conosco hoje, que ficou curioso sobre essa temática. Vamos conversar mais um pouquinho sobre ela. Bom, vou começar com a Laila, por ser a mulher que está entre nós aqui e também pelo respeito que temos àqueles que são os destinatários, a motivação da oração do Papa para esse mês. Laila, como você recebeu aí, como você sentiu que a juventude do nosso país recebeu essa intenção do Papa, rezar pela juventude? Padre Wellington, eu confesso para você que assim que eu observei, lá no início do ano, que o mês de maio, mês de Maria, nós íamos ser presenteados, com um tema exclusivo de oração pelo jovem, dessa escuta do Papa pelos jovens. Eu me alegrei muito, Confesso que eu comecei a conversar com os demais jovens, que fazem parte da Pastoral Juvenil, para ouvir esse apelo do Papa Francisco, E o quanto é importante a juventude não somente celebrar, mas também rezar, Mas também se unir em oração. Então, no nosso coração foi muita festa e um desejo muito grande de que os jovens, de que a igreja, a sociedade se voltasse ainda mais para os jovens. Dom Nelson, qual que é a importância de se dedicar um mês à oração pela fé dos jovens? Por essa temática, até porque desde Puebla se falava de uma opção preferencial pelos pobres e pela juventude. Depois a gente viu o Papa João Paulo II assumindo essa questão de modo tão objetivo, mas eu fiquei muito feliz quando o Papa Francisco, que está em profunda sintonia com a juventude, pelo Sínodo Extraordinário da Juventude, e o Papa Francisco convocou o sínodo, conversou com os jovens, se inteirou da real situação e do verdadeiro clamor no coração da nossa juventude. E agora, com esse mês de oração pelos jovens, eu creio que é tudo uma consequência. E o Papa Francisco, que sabe muito bem que nesse mês de maio, mês de Maria, onde tem concatenado todas as suas grandes questões sobre a juventude, nas últimas Jotas e MJs, eu creio que nesse mês de maio foi algo que veio como um bálsamo para todos nós, porque o desemprego é um dos temas que abre o mês de maio com o São José Operário, e reportar esse tema para a juventude é próprio de quem a conhece bem, do seu verdadeiro e grande drama. Como a comissão tem feito esse prognóstico, tem acompanhado, principalmente nesse cenário ainda de pandemia, a situação do jovem desempregado, que é uma situação mais que preocupante diante do cenário atual, Dom Nelson? Sem sombra de dúvidas, o desemprego é um dos dramas da juventude, mas também de grande proporção,
né? Esse tempo de pandemia, onde muitos pequenos comércios foram quebrados, a indústria também, e cada dia mais fica difícil se pensar políticas públicas para garantir o primeiro emprego, né, da nossa juventude. Todo emprego pede experiência, pede isso e aquilo, e os nossos jovens não têm nem acesso ao primeiro emprego, está com muita dificuldade. Então, eu quero crer que a gente acompanhou esse drama da nossa juventude a partir dos regionais, a partir dos bispos que organizam os regionais e motivam também com os padres. E, sem sombra de dúvida, o site Jovens Conectados foi muito útil para ouvir um pouco esse clamor, essa dor, essa dúvida, essa angústia dos nossos jovens. E quando essa angústia do coração dos jovens, o desemprego, porque o desemprego é um problema que gera outros tantos problemas, inclusive o sentido da vida no coração dos jovens desempregados. Isso gera uma depressão, isso gera uma angústia, isso empurra para o alcoolismo, isso empurra para as drogas. E quando a gente vê toda a comissão, né, que esse se tornou o tema orante no coração do Santo Padre, no coração da igreja, a gente percebe com muita alegria essa opção afetiva, espiritual, perfeito, pastoral, orante pelos nossos jovens, e a gente recebe com muito gratidão mesmo, porque é uma dor que não conseguimos superar com muita facilidade. Laila, quando falamos da fé dos jovens, eu acho que é um momento extremamente oportuno quando nós estamos quase que nessa transição de pandemia, né? Desse momento em que ainda vivemos em meio a essa situação de emergência sanitária em todo o mundo e que veio, de alguma forma, fragilizar, em alguns casos, a fé das pessoas, principalmente daqueles que perderam alguém por conta da pandemia. Como nós podemos caracterizar a fé do jovem brasileiro, Laila? Olha, padre, o jovem brasileiro, ele tem uma característica muito forte, né? De que mesmo em meio, né, às intempéries da vida, às dificuldades, né, todo esse panorama que o senhor acabou de elencar e o que o Dom Nelson também trouxe como desemprego, né, que também é algo muito forte, o jovem, ele tem uma característica muito própria, que é de conservar a esperança, né, de ter esse coração sempre movido pela esperança. E o jovem brasileiro, por ter essa alegria, né, latino-americana, por ter essa alegria disponível, ele traz também dentro do seu coração. E na intenção de oração, o Papa Francisco também ele nos dá pistas de como nós podemos superar isso, né? De como nós podemos nos voltar através da oração para essa permanência da fé. Então, ele diz 3 palavrinhas mágicas, padre. Ele diz para nós, jovens, e para nós, igreja, descobrir em Maria o estilo da escuta, né? A profundidade do discernimento, sempre ouvindo os mais velhos, os idosos, né? Sempre estando mais próximos, e a coragem da fé na dedicação ao serviço, né? A nossa fé, ela é ativa, o jovem, ele é ativo. Então, quanto mais nós estivermos inseridos na realidade eclesial, num trabalho voluntário, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nós seremos luz e nós teremos a nossa fé cada vez mais fortalecida. Então, nós temos 3 palavrinhas mágicas, padre: a escuta, a coragem e o serviço. Dom Nelson, como a igreja está se empenhando, está se dispondo a anunciar o evangelho ao jovem e a fortalecer essa fé que é objeto das nossas intenções para esse mês? Então, a igreja, desde que acolheu o documento pós-sinodal, Cristo Vivit, tem se empenhado ao lado desse contexto de pandemia, ao lado desse contexto tão sofrido que nós estamos enfrentando. Mas eu acho importante esse apelo do Santo Padre, que nos leva não só a orar, né?
mas também a pensar em criar iniciativas para a participação, para o serviço, para a ação juvenil. E é muito importante a gente perceber que a nossa igreja, nesse tempo de sinodalidade, tem discutido, tem falado, tem aprofundado, mas é importante orado também, mas criar esses espaços, essas oportunidades para acolher o novo, para acolher a súplica, esse coração tão ardente, e olhar com coragem para todos os lugares da sociedade onde a juventude está latente, para a gente poder estimular a criação de políticas públicas, não para a questão só do emprego, mas também, cada dia vai ficando difícil, mas também com relação ao reencantamento dos nossos jovens, recolocando no sentido da vida e o transformando em protagonista de um mundo novo, um mundo melhor. Então, a nossa igreja tem visto com preocupação, por exemplo, as últimas reportagens, pesquisas que falam de jovens sem religião, de jovens sem fé, né? Mas eu creio que a igreja, da própria CNBB como um todo, não pode ver esse problema de modo isolado, mas em profunda consonância com a pastoral da educação, as universidades, as escolas, com a pastoral familiar e também com a pastoral social, gritando por políticas públicas, e também o projeto de iniciação cristã. Eu acho muito importante a gente perceber que o trabalho com a juventude não está isolado, nem está preso de todo um contexto pastoral, social e cultural que, de uma certa maneira, vem diminuindo em muito os pilares do serviço, da atenção, do cuidado, dessa opção efetiva pelos jovens. E o Papa Francisco, com esse grande estímulo, nos convoca a olhar. Nós já conversávamos a nível de comissão episcopal a possibilidade da gente começar um trabalho, uma reflexão conjunta com o maior número possível de outras comissões inerentes à questão da juventude. Perfeito. Laila, nós temos de ir para um rápido intervalo, mas eu queria que você depois pudesse elencar algumas ações que a Pastoral Juvenil está desenvolvendo, principalmente aí neste momento oportuno que somos chamados, junto com o Papa Francisco, a rezar pela fé dos jovens. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, então, a Laila responde essa questão para nós. É daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, nossa roda de conversa, hoje falando sobre a intenção de oração do Papa Francisco pela fé dos jovens. Estão conectados conosco Dom Nelson Francelino Ferreira, bispo diocesano de Valença, no Rio de Janeiro, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB, e a Laila Camila dos Santos, articuladora nacional da equipe de comunicação da Pastoral Juvenil do Brasil. Laila, eu perguntava das ações que a Pastoral Juvenil tem disposto, tem realizado para, digamos assim, alimentar a fé da juventude do nosso país. Isso, verdade, padre. Olha, como comissão, né, nós temos todo um sistema de comunicação, né, na internet disponível para ser um canal de escuta do jovem, né? Não somente para emitir artigos, formação, conteúdo, fraternidade, mas também para ser um grande local onde os jovens podem se expressar. E esse canal ele se chama Jovens Conectados, né? Porque a intenção da Comissão para a Juventude é realmente estar conectada com Deus
e com os jovens. Em específico, as nossas ações para esse tempo, principalmente hoje, quando o Papa nos pede, né, como igreja, para rezar pelos jovens, para agir também junto com os jovens, dentro do nosso portal e das nossas redes sociais, está disponível para você a oração, as 3 orações que nós mencionamos aqui, uma delas feita pelo Dom Nelson, outra pelo Dom Antônio, que também é bispo da comissão, e Dom Hamilton. Né? Então, essas orações estão disponíveis em diversos formatos para que você possa pegar esse material e até distribuir no seu grupo de jovem, colocar até no projetor na sua paróquia, né? Para que todos nós, né? Que toda a sociedade possa se envolver nesse tempo de oração pela fé dos jovens. Além disso, o nosso canal ele também conta com diversas ações, né? Através de um aplicativo, presente em todas as redes sociais. E o nosso objetivo como Comissão para a Juventude é estar onde o jovem está. É jovem evangelizando jovem. É formar esse jovem, mas também, acima de tudo, ser um canal de escuta, né? Ser um canal de direcionamento e ajudar esse jovem em todas as ações que ele propor. Aproveito aqui também para dizer que acabamos de lançar o material Encontros, que são PDFs formativos, onde mensalmente a equipe de subsídio da Comissão para a Juventude pensa na temática para o jovem e ali direciona, né, um livro mesmo com ações, direcionamento, oração, dinâmica. Então, você que precisa de material para trabalhar no seu grupo de jovem, para trabalhar entre os seus amigos, entre no site dos Jovens Conectados, que é jovensconectados.org.br, baixe o material gratuito e tenha mês a mês aí um subsídio para que você possa cada vez mais evangelizar bem e melhor. Dom Nelson, na comissão, com certeza existe a preocupação e o cuidado, o zelo de nossos pastores em acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da juventude no coração de nossas comunidades. Quais são os maiores desafios para evangelizar a juventude nos dias de hoje em nosso país? O que mais nos preocupa, né, é exatamente esse muro de ética e de moral nos meios da juventude. Nós tivemos durante muito tempo, né, o medo, a angústia, e ao lado disso nós temos toda uma mídia secular que, de uma certa maneira, movida pelo consumo, né, explora profundamente esse potencial dos nossos jovens. E é muito preocupante a gente poder perceber que a cada dia o nível de formação, leitura, debate, ausência de políticas públicas vai batendo contra a todo aquele entusiasmo do Papa Francisco, que convida os jovens para uma atitude de saída, para uma saída misericordiosa, cheia de compaixão, iniciando aí campanhas, né, humanitárias, solidárias, a questão da ecologia, do cuidado com a casa comum. Perfeito. Mas acontece que a nossa juventude vem cada dia mais se deparando com mecanismos novos, jogos de interesses, consumo, um subjetivismo, isso deixa a gente muito preocupado e a gente tem insistido muito na questão da formação, o valor da comunidade, a nossa responsabilidade social e uma formação que lhe dê suporte para ser protagonista na sociedade e também na igreja. Perfeito. E Laila, a experiência dos Jovens Conectados é uma experiência, acredito que inovadora e até modelar para outras conferências episcopais, outros grupos de pastoral juvenil que têm acompanhado a juventude em seus países. Como vocês estão desenvolvendo e inovando
para que essa ideia continue se aprimorando, a ideia dos Jovens Conectados? É verdade, Jovens Conectados, ele tem 11 anos, né? Ele entrou aí junto com a comissão, né? A comissão, de forma muito brilhante, se viram, né? Dizendo, nossa, nós somos bispos, como que nós vamos alcançar os jovens, né? Como que nós vamos conversar com os jovens? Então, a partir daí, inseriu o setor juventude, inseriu a pastoral juvenil e nasceu a equipe de comunicação. Realmente, nós somos pioneiros, né, em tratando de comunicação jovem eclesial no Brasil. Já recebemos, inclusive, reconhecimentos do Vaticano, né, e de tudo mais, com o Spadaro, né, que é um grande comunicador, também vaticanista. E para nós é sempre um desafio estar acompanhando, né, esse novo e estar acompanhando essa mobilidade que o jovem hoje tem, né? Se o jovem hoje está em uma rede social, amanhã ele está em outra, depois ele já tem uma nova linguagem, tem uma nova roupagem de se comunicar e de evangelizar. E nós, como equipe, é interessante notar, padre, que a nossa equipe é formada por 10 jovens, cada um profissional da comunicação e em uma região do país, né? Eu estou aqui no Nordeste, mas tem jovens do Acre, tem jovens do Sudeste, do Sul, né? Então, cada um com sua forma de conversar, com seu sotaque, com a sua forma de evangelizar, com seu profissionalismo, se dedica a essa equipe que é totalmente voluntária, né? É o nosso ministério que nós ofertamos aí em prol da evangelização da juventude e que é uma grande graça, né? Poder participar de doutorados, né? De poder participar ali de uma entrevista de doutorado, de mestrado, de pessoas que estudam comunicação e que olham para a nossa equipe de comunicação da Pastoral Juvenil como esse referencial. Para nós é uma graça e um grande desafio, né? Mas nós seguimos firmes aí. Dom Nelson, o senhor deve ficar muito orgulhoso de ver os jovens na vanguarda da evangelização e fazendo aquilo que a Laila bem disse, né? Jovem evangelizando jovem. E a gente vai aprendendo com os jovens, não tenha dúvida, né? E essa linguagem nacional, através dos Jovens Conectados, a gente vai conectando a pluralidade das expressões juvenis que atuam. E ali é muito importante essa interação e nós, bispos, vamos também sendo evangelizados pelos jovens. Tá certo. Eu quero agradecer a oportunidade aqui, Dom Nelson, Laila, da nossa conversa, agradecer esse momento de podermos falar daquilo que está sendo realizado e chamar a atenção pelo Papa Francisco, porque a missão de toda a igreja é rezar pela fé da nossa juventude, é a nossa esperança, não é o amanhã, é o hoje da igreja. E desde já, Dom Nelson, queria abrir aqui para o senhor deixar a sua mensagem final. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, né, e lembrar que a comissão também está organizando para esse mês de julho uma missão nacional na Amazônia, na prelazia de Tucumã, no Alto Xingu, né? Então, também nessas orações, incluir esses jovens que estão se inscrevendo e nós que vamos para essa missão lá em Tucumã. E também pedir muito atenção aos nossos jovens para a gente, no debate, no diálogo, viver o mandamento do amor, sobretudo para com os diferentes. Nós estamos entrando num clima eleitoral e é muito importante a gente ter atenção às polarizações, que as polarizações não nos dividem enquanto igreja, que as polarizações não nos dividam enquanto comunidade, não nos dividem enquanto projeto de reino de Deus, mas é no diálogo, no respeito, na sinceridade. Eu creio que nós vamos deixar aí a nossa contribuição nesses novos projetos de Brasil. Perfeito. Muito obrigado, Dom Nelson. Obrigado também, Laila. Forte abraço para você e sucesso aí no acompanhamento, na realização dos trabalhos da Pastoral Juvenil do nosso país. Muito obrigada. É um prazer que possamos, como igreja, também dar voz aos jovens, né? Rezar pelos jovens e dar voz aos jovens. Um grande abraço a todos. Tá certo. Um abraço, Laila, um abraço, Dom Nelson.